Gestão da mudança. Resumindo, você tem um estado atual e você quer ir para um estado desejado. Tudo aquilo que se cria uma nova expectativa gera um estado desejado e sem fazer uma correta avaliação de qual é o estado atual, você não consegue realizar a mudança. É como se você colocasse no seu GPS que você quer viajar para determinado lugar, ou você não vai agir, se você não pegar o carro, ligar a chave e entrar dentro do carro e não souber dirigir, essa mudança não vai acontecer, você não vai conseguir chegar no seu destino final. Gestão da mudança é tão simples quanto isso. Para que a gente possa enriquecer um pouco mais esse modelo, existem diversas teorias da mudança, que eu vou colocar nos referenciais para que você possa se aprofundar, mas tem dois pensadores em específico que resumem isso de maneira brilhante. E eles nem criaram essa teoria juntos. Tá? Um psicólogo chamado Lippitt e um outro educador chamado Noster criaram teorias diferentes baseados em pedagogia e em gestão de crises para que a gente pudesse criar em um único lugar quais são os 5 fatores necessários para você de fato gerenciar uma mudança, que é o que eu vou trazer aqui para você. 5 são esses fatores. O primeiro é a visão, que é deixar cristalino qual é o estado desejado que você como dono precisa transmitir aos seus sócios, aos seus colaboradores e a qualquer stakeholder, ou seja, a qualquer parte interessada do seu negócio. Podem ser os seus clientes, os seus fornecedores. Sem uma boa visão traçada, metade do caminho já está perdido. O segundo fator são as habilidades, os recursos necessários, mas no sentido intelectual. Como que eu e o meu time vamos reunir as habilidades necessárias para fazer essa mudança acontecer. O terceiro ponto são os incentivos. De nada adianta você, como um dono de empresa, ficar sonhando e você não entender o que está por trás da motivação dos seus colaboradores, dos seus diretores, dos seus sócios. Se isso estiver desalinhado, provavelmente vai causar algo muito complicado que eu vou trazer aqui. Os recursos, não apenas os financeiros, mas também os recursos de maquinário, os recursos intelectuais, que faz parte das habilidades, tudo aquilo que você precisa reunir para imprimir e empreender uma nova atividade, faz parte dos recursos, e a ação. De nada, como eu falei, no GPS, você liga o GPS, você tem o carro, você sabe dirigir, mas se você não ligar o carro, não pisar no acelerador e não trocar as marchas, souber conduzir, nada vai acontecer. Então vamos imaginar, dentro de um processo de gestão de mudança, o que acontece se cada um desses pontos estiver falhando. Vamos imaginar que você tem a visão, que você tem as habilidades necessárias, que você tem os incentivos alinhados com os seus colaboradores, você tem os recursos em mão, mas você não agiu, você ficou só na ideia. E quantas vezes a gente não fica na ideia, não é mesmo? Sabe o que isso vai acontecer? Você vai ter como dono falsos inícios. Você vai ter uma expectativa que nunca vai se concretizar, simplesmente porque você tem todas as ferramentas necessárias, mas não começou. Sabe aquela ideia que a gente tem que fica na gaveta e não tira do papel? Exatamente isso que acontece num processo de mudança quando você não faz a ação. E a ação é 95% do passo. Todo esse resto aqui não toma mais do que 5%. Agora vamos imaginar o oposto. Você é aquele empresário fazedor, o dono das coisas, sabe aonde quer chegar, tem as habilidades, consegue engajar as pessoas, mas te falta algum recurso importante. Muitas vezes falta o capital, a tua empresa está com problemas de fluxo de caixa, você quer executar a mudança e não consegue. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer a frustração. Isso aqui acontece muito quando nós somos os donos com a capacidade de ser super-heróis. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acredita que a gente é capaz de fazer as coisas, mas lá no passado, por exemplo, a gente não fez uma boa gestão de fluxo de caixa, ou as nossas margens não são conhecidas, a gente acredita muitas vezes que está vendendo bem, vender mais é a solução, mas às vezes vender mais sem boas margens vai te trazer falta de recursos, vai te trazer problemas de capital de giro, e não vai fazer você executar a mudança da forma que precisa.
Um outro cenário que pode acontecer é você ser um ótimo gestor, você tem os recursos, você gerou caixa ao longo dos anos, você é um executor, mas em algum momento você falhou na comunicação com os seus sócios, com os seus diretores e com os colaboradores. E em algum momento esses incentivos dessas pessoas não estão bem combinados. A comunicação não foi bem feita. O que vai acontecer aqui nesse processo? Vai acontecer resistência. Alguns utilizam até a palavra sabotagem, que pode acontecer em culturas um pouco mais tóxicas. Mas na maioria dos casos você vai encontrar no mínimo uma resistência e você como um líder que precisa inspirar e levar a sua visão de futuro para as pessoas que vão executar aquilo, vai encontrar automaticamente uma resistência. Então não saber mobilizar pessoas e não trabalhar suas capacidades de liderança de uma forma pragmática, baseada na mudança necessária, vai te fazer perder tempo e criar uma espécie de sabotadores internos que pode ser muito prejudicial para a sua empresa e para o seu processo de mudança e estado desejado. E quando a gente tem absolutamente tudo, mas nos falta habilidade ou para o nosso colaborador falta alguma habilidade, vai gerar ansiedade, o mal do século, seja para nós, seja para os nossos colaboradores. Estamos o tempo todo buscando um ponto futuro e quando aquele ponto não chega, ficamos pensando quando vai chegar, que horas vai chegar, como vai chegar. Muitas vezes isso está relacionado à falta de habilidades, que pode ser uma falta de treinamento e desenvolvimento da sua equipe, autoconhecimento teu como empresário, como dono, para reconhecer quais são as habilidades que estão faltando na organização, e que se você fizer um rearranjo com os teus recursos, muitas vezes trocando as pessoas de time, fazendo as pessoas certas jogarem no lugar certo, essas habilidades vão se recompondo e criando de fato o ambiente necessário para a realização das mudanças. E em muitos casos, a empresa está indo muito bem. Você está conseguindo chegar em bons resultados financeiros, a curva de crescimento de vendas está acontecendo, as pessoas estão com os incentivos corretos, os planos de desenvolvimento estão acontecendo, mas falta um pedacinho que muitas vezes é o mais importante. Aonde você quer levar a sua empresa? Muitos empreendedores no Brasil nascem pela necessidade, pela sobrevivência. E assim eles se acostumam a fazer as coisas acontecerem. Eles vão criando seus produtos, seus serviços, muitos não conectam um com os outros, mas o dinheiro vai acontecendo, a empresa vai ficando mais próspera, o bolso do dono também, a família do dono começa a ter um conforto um pouco maior, mas ele perde aquele ponto futuro, aquela essência, ou às vezes ele nem criou, e é natural, dentro de um país onde a gente tem 30 milhões de CNPJs e a maioria das pessoas acaba empreendendo por necessidade. Mas existe aqui uma grande oportunidade de você fazer esse ponto final da conexão da mudança, que é colocar estratégia em cima do alicerce que foi criado até aqui. Esse é um dos principais fatores que levam à transformação de uma empresa de um estado atual para um estado desejado de maior geração de valor, seja para você, para a sua empresa, para os seus colaboradores, para os seus sócios e tudo mais. Então, por fim, quando você coloca um ponto futuro de onde você quer chegar, você entende, junto com os seus colaboradores, quais são as habilidades necessárias para a gente fazer essa mudança do estado atual para o estado desejado. Alinha as pessoas certas no lugar certo, complementando com incentivos, muitas vezes melhorando as suas estratégias de remuneração variável, de plano de partnership, buscando fazer com que as motivações individuais estejam alinhadas com as motivações corporativas. E para você também, para que as suas motivações pessoais não criem um peso dentro da organização. As empresas são perenes, precisam viver além das pessoas que estão trabalhando nela. É um organismo vivo, constante, praticamente um jogo infinito. Então, alinhar os incentivos seus e dos seus sócios e dos colaboradores é fundamental. Porque fazendo isso, você vai sim conseguir mobilizar recursos. À medida que você cria uma visão muito clara, captar recursos, por exemplo, fica mais fácil. Você vai ser capaz de dar uma aula de futuro para o seu mercado, entender onde que você está, o que você quer movimentar em relação aos seus concorrentes, posicionamento competitivo. Agir
à luz de tudo isso é o que de fato vai promover a mudança. Mas para isso, a gente precisa saber o que você, dono, quer fazer da vida no final do dia. E é o que a gente vai ver no próximo bloco desse módulo.